A paz de Deus a todos. Estou aqui hoje para registrar este testemunho destinado ao canal Testemunho Santo CCB. Gostaria de perguntar: de onde vocês estão escutando este testemunho? Por gentileza, compartilhem nos comentários. Meu nome é Vanessa. Atualmente, aos 28 anos de idade, resido em Manaus, bem no coração do Amazonas. O agir do Senhor em minha trajetória foi de uma profundidade tão intensa e verídica, que sinto como uma necessidade urgente dividir e relatar tudo, para que seu nome seja magnificado, para que cada alma que anseia pela verdade consiga compreender que existe um Deus fiel que jamais falha. Não é tarefa fácil revisitar e reapresentar dores antigas, que naqueles dias pareciam arrancar partes da própria alma, deixando dentro de mim um vazio tão grande, impossível de ser preenchido sequer pelo calor sufocante da região. Apesar disso, a paz que atualmente sinto cada vez que respiro sob o azul do céu de Araguaína, é uma prova concreta e viva de que Deus é leal. Ele não falha em momento algum, nem abandona nenhum de seus filhos que esperam nele. E eu, queridos irmãos, aprendi, em meio a tudo, a esperar. Aguardei confiando, mesmo sob o sol escaldante que rachava o solo e trazia secura não só às paisagens, mas também ao meu próprio peito. Fui criada dentro da graça de um lar abençoado, onde a fé na congregação cristã do Brasil era sustentáculo e base de tudo. Meus pais eram um verdadeiro exemplo de humildade, entrega e serviço. Desde cedo, nos instruíram a seguir as veredas do Senhor. Ainda me recordo claramente das manhãs cheias do aroma de café fresco e a voz do meu pai ecoando entoada na leitura da palavra de Deus antes das tarefas cotidianas. Minha mãe, sempre com seu lenço branco e vestida de saia comprida, era símbolo de mansidão e força. Nossa casa era simples, modesta, mas completamente preenchida de amor e da presença de Deus, o que a tornava meu abrigo mais seguro. Quando completei alguns anos, casei-me com o Marcos, um irmão de fé que conheci sentada nos bancos da mesma congregação. Nosso tempo de namoro foi breve, marcado pelo respeito mútuo e sempre sob orientação e bênção dos mais velhos. Celebramos um casamento singelo, repleto de alegria, uma união feita diante do trono do Altíssimo, na qual acreditava que seria eterna. Para todos que nos conheciam, principalmente para a pequena Irmandade de Araguaína, éramos a personificação ideal do que se esperava de um casal cristão. Recém-casada, passei a sonhar acordada com o dia em que teria meus filhos, imaginando a casa cheia de alegria, risadas e a felicidade que a vida ao lado do Senhor prometia. Visualizava a mim mesma usando véu, ensinando hinos para as crianças e levando-os às reuniões. Minhas preces se tornaram frequentes. Uma súplica silenciosa para que o Senhor enviasse um pequeno ser para encher meus braços. Contudo, a realidade me apresentou desafios que colocariam à prova tanto minha paciência quanto minha fé de formas impensáveis. Cada novo mês começava com ondas de esperança renovada, mas sempre era seguido por um mar de decepção ao fim do ciclo. Eu me olhava longamente no espelho, procurando por qualquer sinal, mas meu corpo permanecia inalterado, mantendo aquele vazio devastador que minha alma já sentia muito antes de minha razão aceitar os fatos. 2 anos se passaram e meu ventre permaneceu estéril. A ansiedade tornou-se um fardo silencioso, pesado, que carregava sem revelar a ninguém. Eu orava, Marcos orava, e toda a Irmandade, com genuína compaixão, também intercedia fervorosamente por nós. Buscamos orientação médica, ouvimos pareceres difíceis, como diagnósticos que soavam sentenças. Infertilidade sem causa aparente, chances mínimas de concepção. Mas meu coração nunca deixou de crer que quem tinha a palavra final era o Senhor. Em cada tentativa frustrante, sentia a parte de mim o peso desse vazio. Observava outras irmãs, felizes, com seus bebês, e embora sinceramente me alegrasse por elas, uma dor muda me apertava o peito. Dobrei os joelhos incontáveis vezes à beira da cama, os joelhos marcados de tantas orações regadas pelo hino 15 do Inário. Apoiei-me nessa certeza. Deus me provava, mas jamais me desampararia. Marcos sempre foi meu esteio firme na tempestade, mantendo uma fé tão sólida que me inspirava. Ele me tomava nos braços, falava palavras de consolo com lágrimas nos olhos, como se viessem do próprio céu, e orava ao meu lado. Os anos de espera trouxeram um aprendizado intenso.
Meu relacionamento com Deus ficou ainda mais íntimo do que jamais havia experimentado. Chorei sozinha, sem querer preocupar o Marcos, e ia de joelhos cada vez em que as orações se tornavam soluços que apenas Deus conseguia decifrar. Nunca vou me esquecer daquela reunião em que um irmão, tomado pelo Espírito Santo, declarou com voz emocionante: "A espera é o tempo em que o silêncio de Deus lapida nosso caráter e fortalece nossa fé. Apenas confiem." Aquela mensagem penetrou minha alma como um bálsamo precioso, sustentando-me por mais um dia de incerteza e expectativa. Eu não via manifestações claras do mover de Deus, mas sentia, de forma misteriosa, que Ele continuava cuidando e tecendo a minha história nos bastidores. Mal havíamos nos acostumado com esse sofrimento quando outra tempestade ainda mais cruel se abateu sobre nós. Lembro perfeitamente numa tarde abafada, Marcos chegou em casa com os olhos marejados. Ele havia sido demitido. Aquele homem íntegro, sempre exemplar, vinha diante de mim visivelmente devastado. Naquele instante, nem consegui chorar. Tal era a intensidade da dor, fui abalada por dentro de uma maneira que nunca antes havia experimentado. Era como se tivéssemos perdido nosso último sustentáculo. O desemprego em Araguaína era frio e impiedoso naquela época, com poucas indústrias, um comércio saturado e as oportunidades cada vez mais disputadas, principalmente para quem não tinha indicação. O salário do Marcos era nosso principal sustento, quase não cobria o básico, e assim, a pequena reserva que tínhamos começou a desaparecer como água escorrendo na areia. As contas estavam amontoando-se, e eu as escondia para não os sobrecarregar ainda mais. O gás acabava muitas vezes no meio do cozimento do almoço. Não era raro faltar alimento. Passamos a depender da gentileza de vizinhos caridosos ou de sobras que algum irmão da igreja, por bondade, deixava em nossa porta, sem que pedíssemos. Marcos saía bem cedo todos os dias, sob o sol quente, percorrendo as poeirentas ruas de Araguaína, batendo de porta em porta em busca de qualquer oportunidade. Voltava, ao entardecer, repetindo sempre a amarga resposta: "Não tem vaga, Vanessa." O tão esperado telefonema nunca chegava. Fomos nos tornando pessoas de coração comprimido e alma cansada. Foi numa dessas noites em que a palavra de Deus por meio de um irmão falou sobre a provisão divina, que quando todas as portas terrestres se fecham, e a tormenta ameaça nos tragar, Deus traça caminhos onde antes não havia passagem, e faz florescer rios e milagres em desertos impossíveis. Naquele momento, as lágrimas correram, mas desta vez, não eram apenas de desespero. Agora, elas vinham carregadas de esperança. Marcos apertou minha mão com força, um gesto mudo de que também recebera aquela promessa, diretamente vinda do céu. Ainda não bastando a dor da espera de um filho e a tormenta do desemprego, a doença entrou de repente em nosso lar como um ladrão noturno. Primeiro senti um cansaço arrasador que persistia, depois dores acolhendo todo o meu corpo, acompanhadas de febre fugidia que drenava o que restava de minhas forças. No posto de saúde, esperei longas horas enfrentando o sol abrasador. Os exames indicaram algo inquietante, um mistério inclusive para os médicos locais. O diagnóstico, quando veio, caiu como um raio. Uma doença autoimune rara, comprometendo meu fígado e rins. Minei minhas esperanças ao ouvir que o tratamento seria extenso, caro, e as possibilidades de cura eram baixas. Meu corpo definhava diariamente, mas meu espírito se recusava a sucumbir totalmente. Marcos, já sofrendo o golpe do desemprego, e agora com o peso da minha enfermidade, parecia vergado sob uma carga insuportável. Ele me levava aos hospitais, cuidava de mim com zelo e dedicação, que só quem carrega o amor de Deus, verdadeiramente pode oferecer. Passei a sentir que era um fardo intolerável para ele. "Senhor", eu sussurrava entre gemidos, "não suporto mais. Afasta de mim esse cálice, pois minhas forças estão esgotadas." Numa dessas noites, tomada por febre alta e dores intensas, vivi um momento de sobrenatural revelação. Uma luz suave mas ao mesmo tempo resplandecente entrou no quarto. Não era uma luz comum, elétrica ou da lua, mas celestial, pura. Vi um anjo ao lado de minha cama, visível e real como o próprio Marcos. Suas mãos luminosas tocaram suavemente minha cabeça, transmitindo uma ternura e calor que jamais senti antes. Aquela energia percorreu todo o meu ser,
revitalizando células, devolvendo-me a força e enchendo-me de uma paz profunda, maior do que eu jamais vivenciara. Naquele minuto, tive a plena certeza de que Deus estava ao meu lado, acompanhava tudo e jamais me deixaria desamparada. Recordei do hino 400 do Inário, quase como se o próprio anjo estivesse cantando. Confiando em Deus, por que temer? Ele me ampara, me guarda, me guia. As dores foram amainando, a febre cedeu e adormeci, envolta no aconchego do Altíssimo. Apesar da magnífica visita daquele anjo, a enfermidade ainda seguia seu curso, agora lentamente em regressão. O tratamento continuava e nos obrigava a viajar com frequência para Goiânia. As irmãs da congregação passaram a me visitar em casa, trazendo palavras de encorajamento, comida preparada com carinho e orações calorosas. O amor fraternal desses irmãos me mantinha de pé. Em certo dia, enquanto Marcos estava fora da cidade concorrendo para uma vaga de emprego promissora, eu retornava de mais uma sessão de tratamento no hospital. Andava pela rua, sentindo o sol impiedoso que castigava meu rosto e uma tristeza dilacerante dentro do peito. Sentia-me quase invisível no meio do caos da cidade, como se a alma estivesse perdida de si mesma. Foi nesse instante que roguei a Deus por um sinal, um gesto inequívoco de que Ele ainda me enxergava. Foi então que vivi algo extraordinário, como se o próprio tempo tivesse parado. Eu estava prestes a colocar o pé na faixa de pedestres, quando uma luz fortíssima interrompeu minha passagem. Um automóvel preto, totalmente sem controle, avançava em velocidade desmedida na minha direção. Fiquei paralisada, a morte parecia inevitável. Porém, antes que o veículo me atingisse, percebi uma força invisível me puxando com suavidade para trás. O carro passou a poucos centímetros, colidindo ruidosamente com um poste. De joelhos com as pernas, foi algo realmente impactante, não só pelo susto vivido, mas pela convicção inabalável de que Deus interveio com um grande milagre e me salvou da morte. Chorei lágrimas copiosas, que pareciam purificar minha alma, lágrimas carregadas de uma gratidão imensa. Apesar de, fisicamente, ainda sentir certo cansaço e fraqueza, dentro de mim senti nascer uma força revigorante, como se uma chama viva se acendesse novamente em meu espírito. Quando cheguei em casa logo encontrei Marcos, que estava com o rosto iluminado por um sorriso de felicidade. Consegui um emprego, ele anunciou. Era uma vaga temporária, mas sentíamos claramente que aquela era uma porta especial que Deus havia aberto para nós. Compartilhei com ele o livramento milagroso que havia recebido, e Marcos, tomado por uma certeza profética, declarou: Deus é fiel. Ele tem um propósito ainda maior reservado para nós. No dia seguinte resolvi visitar minha mãe. Sem que eu ao menos começasse a contar sobre tudo o que havia acontecido, ela me olhou com os olhos úmidos e brilhantes de emoção. Filha, hoje tive um sonho contigo, ela disse. Contou então que me viu em um lugar sombrio, o rosto sujo de terra, dando a impressão que eu estava sem vida. Porém uma mão firme e resplandecente de luz celestial me retirava daquele local, enquanto um anjo entoava um cântico louvando a providência do Senhor. No sonho, minha mãe presenciou minha restauração, me viu levantando renovada, irradiando nova vida. Aquilo me emocionou profundamente, chorei sem conseguir conter, tomada de felicidade, surpresa e gratidão. Era como se Deus tivesse falado com ela antes mesmo de eu compartilhar o que vivi. O sonho dela era o espelho exato do que eu enfrentei. Senti que, daquele momento em diante, não podia mais fugir do chamado divino, não havia mais espaço para dúvidas. O trabalho temporário que Marcos conseguiu logo foi efetivado, tornando-se permanente. A provisão do Senhor passou a se manifestar em nosso lar de maneiras surpreendentes, suprindo cada necessidade, por menor que fosse. Minha saúde era restaurada pouco a pouco, as dores se reduziam, a vitalidade retornava. Para os médicos minha recuperação acelerada parecia um mistério, classificaram como remissão espontânea, sem explicações concretas. Contudo dentro de mim havia a certeza, era a mão do médico dos médicos agindo com poder. Com o passar dos meses a tranquilidade se estabeleceu em nossa rotina. Gradualmente, minha saúde voltou ao normal, e nossas finanças também se equilibraram. Persistíamos em oração por aquilo que mais desejávamos: um filho. Em certa noite, durante uma reunião abençoada, o ambiente estava repleto de uma unção diferente, densa e poderosa.
No meio da oração, um irmão desconhecido e vindo de longe, foi tomado por emoção, e se levantou dizendo com voz embargada pela unção: Irmã Vanessa, Deus pediu que eu dissesse que atendeu ao seu clamor. Ele viu suas lágrimas derramadas no silêncio da madrugada, reconheceu cada instante de dor, percebeu sua esperança paciente e fé inabalável. Ele te livrou da morte, sustentou na falta de alimento e, agora, te concederá a bênção tão esperada. Seu ventre será aberto, e você gerará uma vida para a glória dele. Essa criança trará imensa alegria, e renovará o propósito do seu lar. Ao ouvir aquilo, caí de joelhos, dominada por um choro trêmulo, em um estado de profunda reverência. Parecia que os céus se abriam ali, tamanha a presença divina. 2 meses depois desta revelação, recebi a notícia que estava grávida. Seguiram-se 9 meses de felicidade absoluta e gratidão constante. Cada vez que sentia um movimento, cada ultrassom mostrando aquela vida crescendo dentro de mim, sentia-me ainda mais abençoada. Nosso milagre nasceu, um menino forte e saudável, a quem demos o nome Samuel, significado de ouvido por Deus, uma homenagem direta à resposta do Senhor a nossas preces. O lar, ante silêncio e vazio, se enchera de risos, alegria e amor. Aquele bebê era a demonstração clara de que o Senhor nunca falha, cumprindo cada uma de suas promessas no tempo certo. Hoje, minha família dedica a vida ao Senhor com genuína alegria e uma gratidão que transborda do coração. Marcos é um verdadeiro exemplo de homem de Deus, e nosso filho Samuel cresce sob a graça, aprendendo desde cedo a trilhar os caminhos da fé. Minha saúde está totalmente restaurada, nossas finanças supridas por Deus. Ao olhar para o passado, consigo ver cada luta, a longa espera, os momentos de desemprego, a enfermidade e o incrível livramento, como degraus necessários que me aproximaram do Pai. Todas essas experiências formaram em mim uma fé invencível, uma confiança absoluta de que Deus é soberano, e tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem daqueles que o amam. Se porventura, você está enfrentando provações, dores prolongadas, um desespero sufocante, convivendo com o desemprego, ou intercedendo por um familiar distante dos caminhos do Senhor, recorde-se desta história. Deus me tirou do fundo do abismo, evitou minha morte e transformou minha casa, que antes era um vale de lágrimas, em um lar repleto de alegria. Não se esqueça, Deus não se esquece de você. Ele ainda fala, continua agindo, e frequentemente, envia anjos em forma de irmãos em sua direção para te erguer. Sua caminhada não termina na dor. Ela só começa a resplandecer plenamente quando você entrega tudo, sem reservas, nas mãos do Criador. O Senhor é o Deus dos detalhes. Ele se importa com cada lágrima, cada oração sussurrada. Apenas confie, tenha fé e espere nele. Hoje sinto uma paz verdadeira, ao contemplar Marcos e eu firmes diante de Deus, vivendo sua provisão, e tendo a esperança do futuro garantida em Cristo. Tudo para exaltação e glória do nome de nosso Senhor Jesus. Se Deus foi capaz de realizar tudo isso em mim, por que não faria também na sua vida? A pergunta que fica é: você está pronto para se render, para se ajoelhar exatamente onde Ele te encontrar? Saiba, onde quer que esteja, Ele será capaz de te encontrar. Esse testemunho foi baseado em uma história real. Os nomes e lugares foram modificados para proteger a privacidade dos envolvidos, mas a verdade sobre o agir divino permanece intacta, para que todos saibam. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se esta mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal, escrever nos comentários de onde está acompanhando e compartilhar com alguém que precisa ouvir que Deus ainda opera milagres entre o seu povo. Que a sagrada paz do Senhor esteja com cada um de vocês. M.